TV Artilheiro. Desde o último jogo contra o Iguatu. Passamos por uma hoje. Agora vamos focar, nos concentrar no jogo contra o Horizonte, porque vai ser de suma importância. O Ferroviário começou em termos de resultado mal a competição, mas se recuperou e vai procurar manter esse nível de pontuação que alcançou nesses últimos jogos. A sua escolha do time que vem jogando no Campeonato Cearense valeu a pena, conquistando o primeiro título da temporada, Marcelo? Não, nós não pensamos em momento algum em não fazer isso. Nosso elenco é um elenco reduzido e nós sabíamos que íamos enfrentar nesse primeiro mês os jogos quarta e domingo, e esse era mais um jogo, então não tinha por que a gente fazer isso. Nós encaramos esse jogo como um jogo de importância e viemos para ele com o intuito de conseguir a vitória que acabou vindo. Ô Marcelo, com esse troféu ganho hoje, Taça dos Campeões, o time dá mais moral para o Campeonato Cearense? Não, eu não vejo assim não é por causa desse resultado que vai dar moral, é uma condição completamente diferente. Quarta-feira, o jogo lá contra o Horizonte vai ter uma atmosfera bem diferente dessa daqui, e é isso que é importante que os jogadores entendam. Aí, a terceira conquista em menos de um ano, assim, se tratando de taça. O quanto é importante para vocês gravar o nome na história do Ferroviário? Talvez um grupo que mais conquistou títulos até agora pelo Ferroviário. Olha, é uma consequência, né? Eu acredito sempre nisso. Eu acho que você não pode pensar em ganhar nada sem se preparar. E a gente se preparou, o time vem mantendo uma regularidade, vem mantendo uma base. Isso tudo é importante e isso fez com que a gente conquistasse isso. Agora, ninguém pode achar que porque conquistou isso, conquistou tudo. Pelo contrário, agora a gente vai ter que lutar mais ainda, porque temos 3 decisões, como eu falava anteriormente aqui, nos jogos contra Horizonte, Floresta e Barbalha, e nós temos que ir com tudo. Os primeiros resultados nos levaram a ter que tentar vencer essas partidas de toda maneira. Ô Vilar, vocês levaram muito a sério o jogo, né? Porque deu pra notar, você não fez um teste, não colocou nenhum garoto da base. As substituições que você costuma fazer logo de início? Não, nós não temos elenco para muita coisa não, Catrino. Não temos não. O elenco que nós temos é esse aí e era o que nós tínhamos para usar e nós usamos. Marcelo, a equipe entra com essa vitória, faz alguma diferença para o Campeonato Cearense, para o restante da competição, pelo menos no moral? Não é para fazer não. A diferença que tem que ser feita é porque nós realmente não conseguimos as vitórias nos 2 primeiros jogos. E isso colocou a gente numa situação de ter que ir para a decisão em todos os jogos. Então eu conversei bastante com o elenco com relação a isso, e que nós temos que saber bem dividir. O que aconteceu hoje aqui não vai ser a mesma coisa que vai acontecer lá em Horizonte na quarta-feira, e a gente tem que estar preparado. Campeonato Brasileiro ano passado, Fares Lopes na sequência e aí a Taça dos Campeões. Tudo que o Ferroviário vai disputando, né, desde o Brasileiro Série D, ele vai conquistando, né? O torcedor começa a ficar acostumado, Marcelo. Olha, eu dizia para o grupo que a cada conquista que a gente tem, a gente aumenta a nossa responsabilidade, né? Aumenta as cobranças, tem aumento de tudo. E as conquistas não vêm por acaso, elas vêm por causa de um trabalho que está sendo feito já desde o ano passado. E a gente está procurando dar continuidade a isso. Eu queria te perguntar uma coisa, porque eu senti, como um cara que gosta do futebol cearense, essa questão do Ferroviário ter vendido o mando de campo, local, né? Na verdade não vendeu o mando, vendeu o local do jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, né? Você foi indagado, como é que você vê isso? Olha, cada um tem as suas necessidades, né? Eu confio muito na diretoria do Ferroviário, e a diretoria do Ferroviário, se fez assim, foi para se garantir em termos de receita, porque o Ferroviário tem um ano completo e na Série C a gente sabe que não tem renda, não tem nenhuma cota, nem nada, né? Eu gostaria de jogar aqui. Entretanto, se isso não aconteceu, a diretoria do Ferroviário tem um motivo, deve ter motivos muito sérios, porque é uma diretoria séria, para ter feito isso. Do ponto de vista de ter torcida, que aqui você teria a torcida do Ferroviário, mas com certeza teria também a torcida do Corinthians. Você acha que faz alguma diferença?
Olha, eu acho que não faz diferença com relação ao Corinthians, não, né? A gente sabe a potência que é o Corinthians, né? A gente sabe que a gente tem um time que está realmente jogando um futebol competitivo e, independente de ser aqui ou em outro lugar, as dificuldades seriam muito grandes. Agora você tem já o horizonte pela frente, né? O treinador é assim, vitória, título, mas você já está pensando no próximo jogo? Já. Eu já estava pensando desde antes, né? Eu procurei fazer a cabeça dos jogadores para que todo o foco fosse para esse jogo. Entretanto, eu, como treinador, eu já estava pensando nesse jogo de quarta-feira, que será um jogo mais difícil ainda, a gente sabe disso, e a gente vai ter que trabalhar bem para poder conseguir o nosso objetivo, que é, nesse momento da competição, chegar lá e vencer. Admirador do teu trabalho, você sabe, o José Cunha te manda um abraço. Ele está te ouvindo, José. Grande abraço, José. Feliz ano novo, viu? Muito obrigado. Você continua esses trabalhos, isso é importante para o Ferroviário. O Marcelo, rapidinho, até para a gente falar um pouco sobre Ferroviário e Campeonato Estadual. Aquelas 2 derrotas te fizeram pensar diferente do trabalho, porque é um trabalho que tem uma continuidade, né? Que tem uma continuidade mesmo do ano passado, né? A história continua com você, com parte do elenco, são muitos remanescentes da temporada anterior. As 2 derrotas no Campeonato Estadual te fizeram pensar que poderia mudar a maneira de jogar, a estrutura, ou você achava que era uma questão de acaso mesmo, dos problemas que o futebol traz sempre, Marcelo? O futebol ele pode ser visto de muitas maneiras, né? E a maneira do treinador olhar é diferente muitas vezes do público em geral, né? Eu joguei 2 partidas, nós perdemos as 2 contra o Atlético e o Guarani de Sobral, mas a minha análise é que, assim como eu perdi o jogo, eu poderia ter vencido. Então foi questão de situação de jogo, sabe? Questão de aproveitamento. Questão de observar os detalhes. Então, para mim, eu não tinha que mudar muita coisa, não. Eu tinha que trazer para o nosso grupo, principalmente, uma atenção redobrada em algumas situações de jogo, que são as situações que eu chamo de situações previsíveis. E a gente corrigiu isso e deu a volta por cima, porque naquele momento não era momento de mudar nada, não. É isso aí. Continuo torcendo por você, viu, Marcelo? Um abraço. Tá, muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, Marcelo. TV Artilheiro.